2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. Diz aqui, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Nós damos para Deus porquê? Qual é a razão? Porque amamos a Deus? Porque Ele é tudo para nós? Porque Ele nos vai abençoar a seguir? Garantidamente que vai. Mas qual é a intenção do nosso coração? Porquê é que estamos a dar? Cada um contribui o que propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Vamos semear em nome de Jesus. Quem dá com alegria como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Quem dá com alegria como o sol brilha, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Quem dá com alegria como o sol brilha, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, podemos semear no Teu reino. Sabemos, Senhor, que és Tu que enche a nossa boca de bens. És Tu que nos estás a dar tudo o que nós necessitamos. E nós acreditamos e queremos nisso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Vamos abrir em 2 de Samuel 24:10. O título da mensagem de hoje é Tristeza no Espírito Santo. Tristeza no Espírito Santo. Tristeza é uma palavra muito triste. Quem é que já não esteve triste por algum motivo? Por alguma coisa que nos fizeram, que não agradou, que nos fez tristes, ficar tristes? Aquelas pessoas às vezes junto a nós, ou outras que até nem estão junto a nós por alguma coisa fizeram e nós ficamos tristes. Mas não é dessa tristeza que eu estou a falar. Não é a tristeza de algum problema que aconteceu, algum problema de saúde em familiar. Não, não é disso que eu estou a falar hoje. Eu estou a falar de uma tristeza que vem do nosso interior. Uma tristeza que não tem explicação. E é dessa tristeza que vem do nosso espírito. Que é Deus a mostrar-nos algo em nós. Eu quero-vos mostrar com alguns versículos de como sentiu homens de Deus, como se sentiram. Veja aqui, 2 de Samuel 24:10. E o coração doeu a Davi. Depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora o Senhor pede-te que não trespasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Ele mandou numerar o povo quando sabia que Deus tinha dito para nunca numerar o povo, para que a confiança deles não estivesse no número de pessoas, de armas, mas que estivesse sempre e unicamente e exclusivamente em Deus.
E por isso veio esta tristeza, doeu o coração a Davi. Há tristeza que nós não conseguimos explicar. Às vezes está tudo bem na nossa vida e nós sentimos tristes. E aí é Deus a falar connosco. Tive uma altura que estive muito triste, mesmo muito triste. E não sabia porquê. Até que no dia a seguir descobri que um vizinho meu tinha morrido. Houve outra altura também que eu estive muito triste. E dessa vez até chorei mesmo. E era por causa do meu avô, e passado uns tempos ele também veio a falecer. Eu estou-vos a contar de coisas que Deus nos mostra. Mas eu também tive um dia que fiquei muito triste. E eu fiquei quieto, sossegado, orei a Deus e busquei a Deus para saber o que era. E Deus me mostrou que era alguma coisa que eu tinha feito de errado. Por isso eu estava assim. Exatamente como aconteceu com Davi, aconteceu comigo e se calhar já aconteceu com outros, se calhar, e você não sabia porquê. Se calhar a partir de uma certa altura da sua vida as coisas não começaram, embora você esteja em Cristo, você aceitou Jesus, as coisas não começaram a correr tão bem. E porquê? Por alguma coisa que você fez. Nós humanos temos muita mania de mandar as culpas para os outros, não assumindo nós mesmos as nossas culpas. Culpamos, não, isto aconteceu porque o outro fez isto, porque o outro fez aquilo, porque isto. Eu tive esta reação porque o outro fez. Mas desculpe, mas quem é que teve a reação? Fomos nós? Então de quem é a culpa? É dos outros ou a nossa? Há dias atrás, Deus virou-se para mim e disse-me assim: se quiseres que tu andes 1 milha, vai com ele 2. É um versículo bíblico. Eu sabia que aquilo queria dizer. Apesar do que me estão a fazer, apesar do que me estão a magoar, qual é a minha reação? Uma reação digna de um filho de Deus ou é uma reação digna de um homem que não tem Deus? A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, não sequer. Mas nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Mas quando erramos mesmo, quando pecamos, como é que ficamos com Deus? Deus diz que é fiel e justo se nós reconhecemos o nosso erro e pedimos perdão a Ele. Ele também é fiel e justo para nos perdoar. Mas temos que reconhecer o nosso erro. Não atribuir o erro a outro. Vejam que Davi pediu perdão pelo que ele fez. Ele assumiu o erro. E nós temos que assumir os nossos erros. Não, eu fiz isto por causa de... Eu fiz isto por causa... Ouça, isso foi o que o Saul respondeu. Sabe o que aconteceu a Saul? Foi rejeitado por Deus. Rejeitado por Deus. Você quer ser rejeitado por Deus? For. Eu nem quero pensar nisso. Longe de mim tal coisa. Você tem que meter as coisas no prato da balança.
e escolher, eu estou disposto a perder isto por causa de Deus. Eu estou disposto a perder alguma coisa de qual eu gosto, qual eu quero, por causa de Deus, ou não? A Bíblia diz que somos entregues à morte todos os dias. Mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Isto quer dizer que todos os dias nós só às vezes somos confrontados com situações em que temos que decidir Deus ou outras coisas. E depois tem a ver com as nossas atitudes, com as nossas reações ao que nos fazem. Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil. Acredita em mim. Mas nós temos que decidir. Ou andamos com Deus, ou somos iguais aos outros. E ser iguais aos outros quer dizer passar, sofrer o que os outros muitas vezes estão a passar. E que nós, que andamos com Deus, estamos a ser protegidos. Você diz, não, mas eu conheci um irmão que aconteceu-lhe isto, apanhou cancro. Eu conheci um irmão que lhe aconteceu isto, aconteceu aquilo. Uma irmã que lhe aconteceu isto. E a minha pergunta é porquê? Porquê? Você está a fazer a mesma pergunta, mas porquê que você está a perguntar porquê? Porque mal não virá o homem sem causa. É o que a Bíblia diz. Às vezes as pessoas acham-se por direito de ter reações. Não, eu tenho que. Não, tem. Há um ditado em português que diz assim: quem não é. Quem não se sente não é filho de boa gente. Quer dizer que quem não se revolta com uma situação, quem não reage, não é filho de boa gente. Sabe o que é que Deus diz? Se quiserem que andes com ele uma milha, vai com ele duas. Se te pedirem a camisa, dá-lhe ele a capa também. Sabe o que é que Deus está a dizer? Não reages como o mundo reage. Ser um filho meu, realmente. Às vezes parece que temos que engolir algumas coisas em seco. Mas está lá Deus para ajudar todo o processo. Mas você está a fazer isto por causa de Deus. A tristeza que vem ao espírito é uma tristeza de alguma coisa de errado que nós fizemos. E você tem que entender uma coisa. Cada vez que você sente essa tristeza, você tem que perceber, ou buscar em Deus, para entender o que é que você fez. Porque a maioria das vezes, se você contar isso a uma outra pessoa qualquer, a outra pessoa vai dizer, mas eu não vejo mal nenhum nisso. Todas as pessoas vão dizer, mas eu não vejo mal nenhum nisso. Mas você, que a sua atitude ofendeu Deus. Magoou Deus. E como é que eu sei isso? Por causa da tristeza que você está a sentir. Uma tristeza que não tem a ver com notícias que você soube, uma tristeza que vem de interiormente.
essa tristeza é que alguma coisa não está certa entre si, entre o seu relacionamento com Deus. E você tem que ficar quieto, sossegado, orar, buscar a Deus para que Deus lhe mostre o que é que aconteceu. A tristeza é o primeiro estágio. Se você deixar, não fizer nada, não orar, não buscar a Deus, não tentar perceber porquê e não fizer nada, essa tristeza vai continuar até um certo ponto. Depois vai parar. E depois vem a consequência pelo seu ato. Consequência por aquilo que você fez. Mas nós estamos em Cristo. É, você está em Cristo, mas você tem que perceber que cada vez que erramos, há consequências. Você tem que entender uma coisa, de uma vez por todas, que o julgamento começa pela casa de Deus. A Bíblia diz que o justo dificilmente se salva. Então onde é que fica o ímpio e o pecador? Onde é que fica aquele que se afastou de Deus? E aquele que nunca buscou a Deus? Ou nunca teve Deus na sua vida? Aquilo mais valioso que nós temos é o nosso relacionamento com Deus. É aquilo que é mais valioso na nossa vida. E nós temos que guardar esse relacionamento com muito cuidado. Ouça, errar, infelizmente erramos. Mas temos que reconhecer o nosso erro e pedir perdão a Deus e pedir que Ele nos ajude a mudar. Por favor, não seja como aquelas pessoas que dizem, não, mas eu sempre fui assim, eu sempre fui assim. Não diga isso. Peça ajuda a Deus para mudar a sua vida. As suas reações só lhe vão trazer problema. Vocês estão a ver? Mas o outro é que me provocou. Mas a reação é sua. Ouça, quando Jesus estava a ser crucificado, ele foi crucificado, estava lá num alto, ele pediu água e deram-lhe vinagre. E depois espetaram uma lança de lado. Sabe o que é que ele fez? Ele podia ter convocado legiões de anjos e destruía todo aquele lugar. Ele não respondeu. Quando ele estava prestes a morrer, ele diz, Senhor, não lhes impustes a este pecado por aquilo que me fizeram. É parecido com as reações que nós temos quando nos magoam? Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, aquele que morreu por causa do nome de Jesus, ele pregava. Trouxeram lá à igreja da altura e ele foi questionado e ele falou eloquentemente. Mas trouxeram-no para fora e foi apedrejado até à morte. E quando ele estava sendo apedrejado, olhou para cima, os céus se abriram. Ele viu Deus e disse, Senhor, não lhes impuste a estes pecado por aquilo que estão a fazer. E morreu. Será que ele tinha direito de falar contra este? No entanto, ele não fez. Você está a perceber a diferença na atitude? Todos nós, infelizmente, erramos. Todos nós. Não há um justo, nem um sequer. E o reconhecimento das nossas falhas, dos nossos erros perante Deus é um caminhar com Deus. Ouça, é impressionante. Há coisas que no escuro você não vê, mas à medida que você se aproxima da luz, vai vendo os defeitos,
os defeitos que o seu corpo pode ter, que a sua roupa pode ter, os defeitos à sua volta. À medida que a luz aumenta, à medida que você caminha para com Deus, caminha para a luz e mais coisas vai ver que estão erradas e que você vai ver que estão erradas na sua vida. Mais você tem que buscar a Deus e pedir perdão pelo que você fez e continuar a sua caminhada com Deus. Continuar a sua caminhada com Deus. Eu tenho visto muitas alturas complicadas de homens e mulheres que sentiram essa tristeza, não se arrependeram e sofreram a consequência nas suas vidas. Você percebe? Mas como é que é possível? Ouça, não é por acaso, não é por acaso que Deus nos deu a Bíblia Sagrada. Não é por acaso. É por ela nós conhecemos Deus, mas por ela recebemos ensinamentos para andar nesta terra, para nos desviarmos do mal. Não é pensando como nós achamos que devemos pensar, não é viver como os outros todos à nossa volta acham que nós devemos viver, que vamos vencer. Não, não é. É viver segundo a direção divina. Em todas as áreas da nossa vida. Todas, todas, todas. Quer no trabalho, quer na escola, quer no casamento, quer com os filhos, tudo, tudo. Porquê? Porque só assim conseguimos andar com Deus. Só assim conseguimos viver com Deus. Até que consequências podem vir. Tanta coisa eu já vi. Problemas de saúde, acidentes, percas de trabalho. Tanta coisa que eu já vi. Então, e como andar? Eu quero vos mostrar 2 Coríntios 7, 9. 2 Coríntios 7, 9. Segunda Coríntios 7, 9. Onde é que estão os meus Coríntios? 2 Coríntios. Veja o que é que Paulo diz à Igreja de Coríntios. A segunda carta escrita à Igreja de Coríntios. Veja o que é que Paulo escreve. Agora folgo, não porque foste contristados para o arrependimento, porque foste contristados, pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A tristeza que você não tem explicação é Deus lhe mostrar que há algo que está errado na sua vida. Há algo que você fez de errado. É uma tristeza do espírito. Uma tristeza que você não tem explicação. Eu já senti esta tristeza ao ponto de chorar.
E na altura até não foi por causa de mim. Foi outra circunstância. Eu estive numa reunião que eu não estava bem. E foi logo no princípio de eu aceitar Jesus. Eu não conhecia o que agora conheço. E eu não sabia o que é que estava a passar. E eu só pedia perdão, perdão, Senhor, perdão pelo que eu fiz, perdão, porque pensava que era eu. Mas afinal não era eu. Anos mais tarde eu vim descobrir que não era eu. Era alguém que estava no louvor, que estava errado. Estava em rebelião. Consequência, que consequência houve? Saúde. Essa pessoa ficou doente de cama. Você tem que entender uma coisa. Será que Deus quer o nosso mal? Será que... Não, vocês têm que andar assim ou assim. Não, ele criou o planeta Terra. Ele criou tudo. Ele criou as leis de toda a natureza. Você agora está num sétimo andar de um prédio e você diz, não, eu tenho o direito de andar e sair do prédio de sétimo andar. E claro que você vai se estatelar cá embaixo, vai se partir todo. Não, então, mas isto, eu tenho Jesus no meu coração. E você desafiou a lei da gravidade, a lei que Deus criou. Você sabia que é o único planeta conhecido onde há gravidade? Todos os outros não há gravidade. Está isenta a gravidade. É estranho, não é? O planeta, o único planeta que é habitável. E onde há possibilidade de pessoas e animais viverem. Deus quer nos ajudar a andar nesta terra. Deus quer nos ajudar no nosso caminhar nesta terra. Deus nos quer ensinar a melhor maneira de viver nesta terra. Se quiseres ouvir, comereis o bem desta terra. Está em Isaías 1:12. Se quiseres e ouvires, comereis o bem desta terra. Há outra tradução que diz, se fores obediente, comereis o bem desta terra. O nosso reconhecimento de que erramos, é logo um grande passo para estar junto a Deus. Ao reconhecermos que nós fazemos coisas mal, que nem sempre estamos certos, é um grande passo para andar com Deus. É um grande passo para evitar que esta tristeza fique no nosso coração, em que nós possamos magoar a Deus com aquilo que fazemos. Você diz magoar a Deus, mas como é que isso é possível magoar a Deus? Diga-me uma coisa, imagine numa família, um filho faz alguma coisa de errado. Será que não está a magoar o pai e a mãe? Está? Quem é o nosso pai? Apesar de ele ser o Todo-Poderoso, ele não nos ama, não nos quer bem. Ele próprio deu a prova disso quando deu o seu Filho Jesus por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que Ele quer que o nosso caminhar com Ele seja?
Você entende? Muitas das vezes o diabo aperta botões que ele sabe apertar, que nos vai fazer ter reações. E ver reações erradas. Porque ele sabe, se nós tivermos reações erradas, nos afastamos de Deus. E afastando de Deus, tem a oportunidade do diabo tocar e entrar nas nossas vidas. Então, o que é que nós estamos a fazer? Não, eu tenho que orar todos os dias. Sim. Para quê? Para que a sua vida esteja quieta, sossegada, tenha calma, tudo vá bem, você esteja abençoado financeiramente, ou seja, esteja abençoado na sua saúde. Sim, tudo bem. Mas não é só isso. É para você também saber, no seu caminhar, se houve alguma coisa que você magoou Deus. E às vezes, ouça, às vezes são coisas tão simples que você nem se apercebe. Por isso, você ter que orar e buscar a Deus para saber no que errou. Você entende? Às vezes foi uma palavra debaixo de ira, debaixo de raiva, que Deus não se agradou disso. Eu uma vez estava muito chateado com a minha esposa. Não a ofendi, não fiz nada disso, por favor, nem pensar nisso. Mas estava muito chateado com ela. E eu saí de casa e tive consequências, porque não a perdoei. Você pode dizer, mas calhar você tinha razão. Mas a razão me afastou de Deus. Não me juntou a Deus. Você entende? Se você quer ter razão, e sempre razão, e mesmo perante todas as atitudes e não sei o quê, você quer ter razão, você vai se afastar cada vez mais de Deus. Não, mas fizeram isto, tem que haver consequências nas pessoas. Você vai se afastar cada vez mais de Deus. Se você quer Deus na sua vida, você tem que ser tolerante. Você tem que olhar e orar a Deus e buscar ajuda a Ele, para que possa aguentar as circunstâncias da vida, que às vezes não é fácil. Você até pode ter razão. Mas ouça, você não perdoa, você tem consequências. Eu quero que você entenda que a coisa pior que nos pode acontecer é sentir essa tristeza dentro de nós. Paulo sabia disso. Veja aqui em Salmos. Salmos 51, 3. Davi era um homem que buscava a Deus. Esperava nele para saber o que é que havia de fazer e como havia de resolver, seja qualquer assunto, quer em batalha, quer fora de batalha. Salmo 51, versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares.
À medida que nós buscamos cada vez mais a Deus, mais sensíveis vamos ficando no Espírito. E à medida que ficamos mais sensíveis, mais Ele nos mostra os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que fizemos de mal. E à medida que vamos corrigindo e pedindo a Deus que nos ajude a andar com Ele, a fazer o que é certo perante Ele, esse é um caminho de santidade para andarmos junto com Deus. Você entende? Ouça, até o final das nossas vidas, nós infelizmente vamos estar a errar. Mas nós temos que ter consciência disso. Porque se tivermos consciência disso, temos cuidado como falamos, como operamos, como reagimos, com tudo. Ouça, é preciso ter muito cuidado, porque às vezes já confunde-se. Uma das coisas que você tem que fazer é o que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Porque às vezes há reações que você tem debaixo da autoridade que é reações devidas que você devia ter e deve ter. Por isso é que eu digo, às vezes a diferença é tão pequena que só você entende Deus é que reconhece a diferença entre o que você está a fazer é errado e o que você fez é certo. Talvez para as outras pessoas não, então já viu a reação, o que ele disse, como disse e tal, devia ter dito de outra forma. Mas será que tinha que dizer de outra forma? Só com Deus. Só com Deus é que nós sabemos. Só com Deus é que nós sabemos a diferença entre estarmos dentro do muro ou fora do muro. Por isso, é que temos que ter cuidado. Veja aqui o que está escrito em Isaías 63:10. Isaías 63:10. Estamos lá perto. Salmos, Isaías 63:10. Você nunca vai querer isto. Nunca vai querer isto. O que eu vos vou ler. Porque se você chegar a este ponto, está muito complicado para a sua vida. Eu depois vou-lhe dar um exemplo onde isto aconteceu. Isaías 63:10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. À medida que nós buscamos a Deus, mais sensíveis vamos ficando no Espírito. E uma vez estava numa reunião e estava lá uma irmã que estava lá há pouco tempo. E Deus me mostrou o que é que estava a acontecer com ela e mostrou o que é que aconteceu no passado com ela. Então o que é que estava a acontecer? Ela chegava à igreja e libertava-se. Ficava liberta, ficava bem, estava bem. Mas quando saía da igreja, parece que os demónios estavam à espera de voltar a entrar outra vez na sua vida. Uma vez falei, estava eu, minha esposa, essa pessoa, e falei sobre isto. E a pessoa ficou a olhar para mim e diz: como é que você sabe? E eu não lhe disse o resto que eu sabia, porque Deus me mostrou porque é que tudo aquilo estava a acontecer. Ela servia na igreja e até dava lições na igreja aos mais novos. E houve um dia que ela começou a desafiar a Deus e desafiou o Espírito Santo.
ponto tal que até evocou o demónio. E a partir desse dia ela foi rejeitada. Ouçam, a Bíblia diz que há pecado, que todos os pecados são perdoados, mas há pecado que não é perdoado, é o pecado contra o Espírito Santo. Cada vez que nós fazemos algo que magoa a Deus, tudo na nossa vida se torna complicado. Eu quero lhes dar um exemplo com algo que aconteceu na minha vida. Você vai parecer algo que parece não teve muita importância, mas teve grande importância. O que aconteceu com a minha vida é que eu na altura era guarda noturno, estava a descer um determinado sítio e quando cheguei a um sinal, o sinal fechou, o sinal vermelho, eu parei e olhei para o lado. E quando olhei para o lado vi uma ambulância e várias pessoas lá. Eu olhei para o sinal quando abriu, sem querer, eu olhei outra vez. E a pessoa, houve um deles que fez, o que é que foi? O que é que foi? E eu parei o carro e fui logo lá. Não é uma reação que se deve ter, mas foi por instinto que eu fiz isso. Quando eu cheguei lá, eu percebi que o que estava a acontecer e o que estava dentro da ambulância era que dois deles tinham esfaqueado um ao outro e estavam dentro da ambulância. E o resto das pessoas estavam cá, os ânimos ainda estavam exaltados. E quando eu cheguei lá, fiz e a pessoa começou a pedir desculpa e acompanhou-me até ao carro a pedir desculpa pela reação que teve. No dia a seguir, encontrei-me com uma pessoa e contei-lhe esta história que eu vos contei a vocês. Só que eu não dei glórias a Deus por aquilo, porque não fui eu, não foi a minha reação, não foi o meu poder que fez com que as pessoas tivessem temor de mim. Foi Deus, eu reconheço isso e sei disso. Mas da forma como eu contei, eu não dei glórias a Deus. Eu contei exatamente como os contei a vocês, só que não dei glórias a Deus. Nesse dia, quando eu contei isso, era meia-noite, às 5 da manhã, eu estava a ser ofendido com todos os nomes e mais alguns. Eu entrei para dentro do carro, liguei o ar-condicionado no máximo para o calor e tremia de frio. À medida que fui andando para a esquadra, eu orava, tentar perceber porquê, e Deus mostrou-me porquê. Porque você entenda uma coisa, na sua vida, quem o defende é Deus. Em tudo. Ouça, em tudo é Deus que o defende. Você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, é Deus que o defende em tudo. Tudo. E eu não dei glórias a Deus. Eu pedi perdão a Deus. Aquilo passou. E no dia a seguir, eu telefonei para a pessoa que eu tinha estado a falar e eu disse, olha, tudo o que eu te contei, eu esqueci-me o mais importante de contar. Realmente, não foi na minha força, nas minhas capacidades, no meu físico, na minha forma de falar, foi por causa de Deus que eles se humilharam perante mim. Isto foi uma das coisas que me aconteceu, que teve consequências logo, do qual eu me arrependi, mas é uma das coisas
simples que aconteceram, mas que afinal não foi tão simples, porque eu magoei a Deus com o que eu fiz. Porque há glórias a quem de glória, e a Deus toda a glória. Eu quero que você entenda o nosso caminhar com Deus é porque possamos nesta terra vencer tudo nela. E em todas as coisas sermos mais que vencedores. É esta a intenção de Deus para as nossas vidas. E se isso não está a acontecer, alguma coisa nós temos que passar para que isso aconteça, ou alguma coisa fizemos que não agradou a Deus. Veja Efésios 4:30. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Agora veja aqui. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria e blasfémia, toda a malícia seja tirado entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu quero só ressalvar aqui uma coisa. No versículo 32, sede antes uns para os outros benignos e misericordiosos, mesmo para aqueles que vos tenham feito mal. Mesmo para aqueles que não foram simpáticos para vocês. Mesmo para aqueles que vos magoaram. Você está a ouvir? Para que nós sejamos conhecidos em todo o ponto do mundo como filhos de Deus. Então como é que vamos viver? A única forma é orando, buscando a Deus. Porque Ele nos vai mostrar as pequenas coisas, do qual nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. E dizer assim, Pai, eu preciso de Ti. Hoje e sempre. Ajuda-me a entender todas as coisas. Mostra-me, Senhor. Onde é que eu errei? Para que eu perante Ti me possa arrepender e mudar a minha conduta. E eu sei, Senhor, que eu Te posso pedir a Ti ajuda e Tu me ajudas a mudar aquilo que eu tenho estado a fazer, que não Te agrada. Senhor, eu quero estar contigo, andar contigo, fazer o que Te agrada. Porque eu sei o que a Tua palavra diz, que em todas as coisas nós somos mais que vencedores, porque Tu nos amaste. Ajuda-me, Senhor, a andar contigo. No nome de Jesus. Amém. 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 Muitas bênçãos, bom fim de semana. No nome de Jesus.